Oi, pessoal, tudo bem? Vamos ver agora um outro aspecto do metabolismo de carboidratos, que seria uma via metabólica chamada ciclo do ácido cítrico, que talvez vocês conheçam mais como ciclo de Krebs. O ácido cítrico, quando vem esse nome na nossa cabeça, né, a gente pensa logo em frutas cítricas, né, como a laranja, o limão, a tangerina, o kiwi, e realmente são frutas ricas em ácido cítrico. E o ácido cítrico, ele é um composto que tem propriedades que são muito interessantes para a indústria alimentícia e de bebidas. É o ácido mais utilizado pela indústria alimentícia de bebidas e, de um modo geral, preserva o sabor das bebidas e alimentos industrializados, né? Regulando o pH, mascarando o gosto desagradável de alguns compostos, neutralizando o paladar doce, acidificando o sabor, né? Então é muito utilizado. E, às vezes, ao contrário do que a gente imagina, na indústria se usa muito ácido cítrico para isso, né? E a produção ela não é feita a partir das frutas, e sim de um fungo. Né? Normalmente o Aspergillus niger é cultivado, feito um tipo de processo de fermentação submersa, que dá origem a uma grande quantidade de ácido cítrico que é usado na indústria. Né? Interessante. Bom, as amigas. Miga, muito interessante as aplicações do ácido cítrico na indústria de alimentos. Sim, e o ciclo do ácido cítrico tem um papel fundamental no metabolismo, como nós vamos ver, né, a seguir. Talvez o ciclo do ácido cítrico seja a via metabólica mais central, porque não só de carboidratos, mas o metabolismo de lipídios e aminoácidos e outros acabam desembocando no ciclo do ácido cítrico. Ele é muito importante. Essa figura nós tínhamos visto na aula de glicólise, e aí mostrando o papel, então, assim, da respiração aeróbica e da fermentação lática também. Então, o processo que nós vimos até agora, nós chegamos a ver a glicólise, né? Vimos que glicólise são as reações que vai de glicose até 2-piruvato. Em condições anaeróbicas, pode formar etanol e lactato. Mas em condições aeróbicas, é o que nós vamos ver daqui para frente, aqueles destinos do piruvato, né? Em condições aeróbicas, a aerobiose, as duas moléculas de piruvato vão se transformar em duas moléculas de acetil-coenzima A, ou acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai para o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs. Tá? Então, é nesse ponto que nós estamos entrando agora. Essa figura é uma figura bonita e ela é bem explicativa, assim, um esquema bacana para a gente entender o princípio do catabolismo, né, da glicose. Então, se a gente imaginar aqui nessa caixa azul, a gente tem a glicólise, né? Como a gente viu, a glicose é transformada em duas moléculas de piruvato. Nesse processo, tem produção de ATP, né? E essa produção de ATP nessa via metabólica direta, né? Na reação, por exemplo, no caso da reação da piruvato quinase, produz ATP, na fosfoglicerato quinase também produz ATP. Isso é considerado fosforilação em nível de substrato. O outro nível que tem é o nível de fosforilação oxidativa, que só vai acontecer mais na frente, vocês vão ver mais na frente, que envolve a cadeia respiratória. Mas nesse caso aqui na glicólise eu tenho uma fosforilação em nível de substrato, formando ATP. Além do ATP, eu tenho a formação de NADH, né? Então os elétrons eles vão ser carreados com a forma de NADH. É claro que em condições anaeróbicas, o NADH vai ser consumido para produzir lactato ou etanol, como nós vimos. Mas em condições aeróbicas, esses elétrons eles vão ser levados para dentro da mitocôndria. Aqui a gente tem a mitocôndria. Tá? E continuando em condições aeróbicas, o piruvato, eu vou apagar isso aqui que eu fiz, mas o piruvato ele vai entrar na mitocôndria, vai ser convertido em acetil-CoA, e o acetil-CoA é que vai entrar no ciclo do ácido cítrico. Nesse ciclo do ácido cítrico, eu vou ter também a retirada de elétrons do acetil-CoA, formando NADH e FADH2. E vai ter a formação aqui nesse esquema fala ATP, mas na verdade é GTP que dá origem a ATP. Tá? Mas diretamente é GTP, que é um outro nucleotídeo de guanina, de guanosina. Os elétrons captados, eles vão
passar por um processo de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, que vai formar grande parte do ATP da respiração aeróbica. Então, nesse esquema aqui, o ciclo do ácido cítrico está central, né? O ciclo do ácido estava central naquele esquema. E aqui está mostrando de novo um esquema em que mostra o ciclo do ácido cítrico como centro de um processo de catabolismo, tá? Em que envolve a glicólise, ciclo do ácido cítrico, os elétrons sendo retirados para formar de NADH, cadeia respiratória, formação de ATP. E eu vou ampliar isso um pouquinho. No início tem aqui glicose para piruvato, isso é glicólise. Piruvato para acetil-CoA, é uma reação que nós não vimos ainda. Quando eu pego o metabolismo de ácidos graxos e de aminoácidos, o catabolismo deles também vai dar origem a acetil-CoA. O acetil-CoA, ele, como está mostrando aqui, ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico. E esse processo central do ciclo do ácido cítrico vai fazer, então, retirada desses elétrons, formação de NADH, de FADH2, que vão para a cadeia respiratória e vai acontecer a fosforilação oxidativa, que é a produção do ATP em maior quantidade, com a participação do oxigênio, formando água. Né? Porque o processo aeróbico ele tem a participação do oxigênio. E o ciclo do ácido cítrico ele é central em tudo isso aqui. Ele é talvez a via metabólica mais central de todas. Miga, esses E com um sinal de negativo significam elétrons que estão sendo captados pelas coenzimas, não é? Sim, querida, no catabolismo existe a oxidação de nutrientes, que é a retirada de elétrons. Como nós mostramos ali o processo de catabolismo, está retirando elétron, formando NADH, formando FADH2, e esses elétrons depois vão ser doados para a cadeia respiratória. O ciclo do ácido cítrico, às vezes a gente fala CAC, né? CAC, né? CAC. Também é chamado de ciclo de Krebs, em homenagem ao Krebs, que o descobriu, e é uma via central do metabolismo. Ela ocorre em eucariotos e procariotos, então não é exclusivo de eucariotos, mas também de procariotos. Nos eucariotos, ocorre dentro das organelas chamadas mitocôndrias. E a maioria das enzimas do ciclo do ácido cítrico ocorre na matriz mitocondrial. Aqui, essa figura da mitocôndria está mostrando que a mitocôndria tem duas membranas. Tem uma membrana mitocondrial externa, que está aqui. Tem uma interna, que fica fazendo essas invaginações. E dentro dela tem uma região assim mais líquida, que é chamada de matriz mitocondrial. O ciclo do ácido cítrico ele acontece basicamente na matriz mitocondrial. Só tem uma etapa que acontece com uma enzima que está na membrana mitocondrial interna. O ciclo do ácido cítrico foi proposto em 1937 por Hans Krebs, a partir de experimentos de respiração, usando macerados de músculo de peito de pombo. Então ele trabalhava com esse peito de pombo. Mas alguns aspectos do ciclo do ácido cítrico só foram elucidados com a descoberta da coenzima A, por Kaplan e Lippmann, em 1945, e com a descoberta do papel do acetil-CoA por Ochoa e Linen, em 1951. E em 1953, que foi o ano que Watson e Crick propuseram a dupla hélice DNA, né, o Krebs, Hans Adolf Krebs, dividiu com o Fritz Albert Lippmann o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. Tá? O Krebs pela descoberta do ciclo do ácido cítrico e o Lippmann pela descoberta da coenzima A. Legal, né? Então, quando a gente olha aqui o ácido cítrico em si, se a gente contar, o ácido cítrico ele tem 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele tem, dentro da sua estrutura, ele tem, deixa eu apagar aqui, 3 grupos carboxílicos, né? Que estão mostrando aqui. Ó. O grupo carboxílico é C-OH, ele tem 3. O Krebs, quando descobriu o ciclo, ele não chamou de ciclo de Krebs, né? Ele era modesto. Ele chamou de ciclo do ácido tricarboxílico, que tinha 3 carboxilas. Tá? O ácido cítrico, em pH 7, como ele é um ácido, ele tem a tendência de perder os H+.
Então, ele vai se transformar na base conjugada, que é o citrato. Então, quando a gente for ver as reações do ciclo do ácido cítrico, na verdade, a gente vai falar sempre de citrato. Qual é a diferença do citrato para o ácido cítrico? O citrato, ao invés de ter hidrogênio, né, ele perde o hidrogênio, fica O-. Então, fica dupla O-, dupla O-, dupla O-. É a base conjugada do ácido cítrico. Tá certo? De um modo geral, o ciclo do ácido cítrico, o que a gente vai ver agora, né, ele está resumido, muito resumido nessa figura. Né? Nós chegamos na aula de glicólise ver até chegar em piruvato. Tá? Piruvato é um composto de 3 carbonos, certo? E esse composto, ele primeiro vai perder um CO2, perde um carbono na forma de CO2, vira o acetil-CoA, que tem 2 carbonos. Esse acetil-CoA, que tem 2 carbonos, vai ligar com um composto de 4 carbonos chamado oxalacetato, formando o citrato, que tem 6 carbonos. Então, 2 mais 4, né, dá 6. Tá certo? Nesse processo aqui sai a coenzima A. E aí vão ter uma série de reações em que vai sair 2 moléculas de CO2, então perde 2 carbonos, tinha 6, né? E vai regenerar o oxalacetato, tem 4 de novo. Esse oxalacetato pode se ligar numa nova molécula de acetil-CoA e continuar rodando o ciclo. Esse processo produz NADH, FADH2 e GTP. Tá bom? Então, aqui, só para vocês terem uma ideia desse esquema, né? Que são as estruturas, né? Dessas moléculas. Então, a gente tem aqui o piruvato, tem 3 carbonos. O acetil tem 2. E aí, o oxalacetato tem 4 carbonos. Então, 4 com 2 dá 6, né? Que é o citrato, que tem 6 carbonos. Aí ele perde 2, regenera o oxalacetato nessa série de reações. Não é uma vez só, são várias reações. Tá bom? Então, o CAC, né, o ciclo do ácido cítrico, é fundamental para o catabolismo, pois é responsável pela maior parte da oxidação de carboidratos, ácidos graxos e aminoácidos. Como nós vimos naquele esquema. Faz parte do anabolismo também, pois produz inúmeros precursores biosintéticos. E como por ter esse caráter duplo, participar do catabolismo e do anabolismo, essa é considerada uma via metabólica anfibólica. Anfi sempre dá esse negócio de uma dualidade, né? Tem 2 características. Então ele participa do catabolismo, ele é catabólica e anabólica, então ele é anfibólica. Então vamos ver aqui a formação do acetil-CoA, né? A gente vê que a reação é essa aqui, piruvato, mais coenzima A, mais NAD+, dando acetil-CoA, mais CO2, mais NADH. Bom, se tem NAD+, e NADH, é porque a enzima que catalisa essa reação é uma desidrogenase. Sempre que tem NAD e NADH, ela é uma desidrogenase. Então, o nome dessa enzima, e o substrato é o piruvato, né? Então, o nome da enzima é complexo piruvato desidrogenase. Chama-se complexo porque, na verdade, ela é feita de várias enzimas juntas, é uma enzima muito grande, grandona. Por isso que chamava um complexo de proteínas chamado complexo piruvato desidrogenase. Esse tipo de reação é chamado de descarboxilação oxidativa. Descarboxilação por quê? Porque tirou o CO2. E é oxidativa porque tirou elétrons, né? O NAD+, captou elétrons e virou NADH. Tá? Essa reação não faz parte do ciclo do ácido cítrico. Ela é anterior ao ciclo do ácido cítrico. Porque o ciclo do ácido cítrico vai começar com acetil-CoA. Entendeu? Então, aqui está mostrando essa reação de novo. Mostrando o piruvato, C+O-, C+O-CH3, né? Tem 3 carbonos. Né? É uma reação, vai entrar coenzima A, vai entrar NAD+, e sair NADH, ele captou elétrons. Tem uma série de cofatores, TPP, lipoato e FAD, são coenzimas. E aqui, então, a enzima é o complexo piruvato desidrogenase, formado por enzima 1, E2 e E3. Então, vai liberar CO2,
e vai formar o acetil. E aqui esse S-CoA, esse S de enxofre, só quer dizer que na estrutura da coenzima A tem um enxofre que vai se ligar nesse carbono do acetil. Tá bom? O complexo piruvato desidrogenase está mostrado aqui um esquema, né, da estrutura dele. Né, tem uma enzima E1 em amarelo, a E2 em verde, a E3 em vermelho. São várias de cada. Tá? Então é uma enzima enorme, é do tamanho de certas organelas. Tá? Então aqui ela até aparece num certo tipo de microscopia crioeletrônica. Isso é difícil enxergar proteínas numa microscopia eletrônica, mesmo eletrônica, mas como ela é tão grande que consegue ver, tá bom? Bom, aqui o esquema, só para vocês verem que é um esquema complexo daquela reação de transformação do piruvato em acetil-CoA. Então eu tenho aqui a enzima 1, é a chamada piruvato desidrogenase, que está aqui. A enzima 2, está em verde, é a dihidrolipoil transacetilase. E a enzima 3 está em rosa, dihidrolipoil desidrogenase. Então, o que acontece? Primeiro, o piruvato perde o CO2, tá? Se liga nessa porção TPP, forma aqui um composto intermediário ligado ao TPP, que é oxidado e forma o acetil, tá vendo? Formou o acetil, ligado aqui, esse SS são resíduos de cisteína. Esse acetil vai se ligar na coenzima A, formando o acetil-CoA. Pronto, formou então CO2, formou acetil-CoA. Agora, esse grupo SH significa que os elétrons estão aqui. Eles vão doar os elétrons para o FAD, forma FADH2. Depois o FADH2 vai doar os elétrons para o NAD e vai formar NADH. Então, isso aqui é mais para vocês verem que é uma reação complexa, mais complicada do que aquela reaçãozinha como a gente tinha mostrado. Mas tudo isso aqui é o complexo piruvato desidrogenase. É uma descarboxilação, que perdeu o CO2, e oxidativa, porque retirou elétrons e reduziu o NADH. Produziu o NADH. Tá bom? E aqui eu queria mostrar para vocês, a gente fala de acetil-CoA, né? Fica parecendo que o CoA é uma coisa pequenininha, mas não é. Então aqui, você olha a molécula do acetil-CoA, a parte acetil é essa que está em azul. CoA está aqui, né? S-CoA. Só que a estrutura mesmo da coenzima A é tudo isso aqui, olha. Tudo isso aqui. Tem uma adenina, tem uma ribose, tem um fosfato, tem mais fosfatos aqui, tem o ácido pantotênico, que é uma vitamina, tem a beta-mercaptotinamina, tem um grupo SH. Então é uma coisa enorme a coenzima A. Só que a coenzima A não é utilizada, não é degradada no ciclo do ácido cítrico. Ela tem essa função apenas de facilitar a reação do acetil-CoA com o oxalacetato. Tá bom? Então, finalmente, a gente tem aqui o esquema geral do ciclo do ácido cítrico. Né? O acetil-CoA foi produzido naquela reação, vai ligar com o oxalacetato, formando citrato, e aí eu vou ter uma via cíclica, tá? Em que vai ter a formação de NADH, vai ter a formação de GTP, vai ter a formação de FADH2 e NADH, tá bom? E CO2, né, que sai, como a gente tinha comentado. Então, esse é o esquema bem geral do ciclo do ácido cítrico. Então, vamos ficar por aqui agora nessa aula para a gente poder detalhar as reações na próxima. Tá joia? Valeu, até a próxima.